Durante as últimas semanas eu estive testando o Moto G6 Play, o aparelho mais básico da recém-linha G6 da Motorola. Mas e aí, será que compensa trocar seu Moto G5 por ele? Se liga no review. Antes de continuar, preciso fazer um adendo. Durante as gravações do review do aparelho, ele sofreu uma queda e infelizmente um trinco apareceu na parte inferior da tela. Não vou usar de desculpas, mas infelizmente fragilidade é algo cada vez mais comum nesses aparelhos. Usem a capinha que vem na caixa, pois até mesmo uma queda de 20 cm pode ser fatal ao aparelho. Frente com vidro 2.5D, laterais em metal na cor do aparelho e traseira em plástico com um visual bem bonito, porém que pega bastante marcas de dedo e riscos. Na minha opinião, a Motorola acertou muito bem no design, é um aparelho muito bonito e com uma boa pegada, sem falar no aproveitamento de tela. Ele não possui nenhum tipo de resistência à água. Continuando, ele usa uma tela IPS de 5.7 polegadas na proporção 18:9, que equivale a uma tela de 5.1 polegadas na pegada. O problema é a resolução ser apenas 720p. Uma resolução bem mediana para esse tamanho de tela. Se acostume em ver alguns pixels, sua qualidade está no padrão IPS, cores precisas e uma boa distinção de contraste. O único ponto ruim desse display é o cansaço visual proporcionado pela tecnologia IPS. Seu alto-falante é mono e se encontra na parte frontal, no mesmo local onde fica a saída de som para chamadas. A qualidade é apenas aceitável, ainda tem o Dolby Atmos incluído, porém levando em conta o design do aparelho, seria bacana nessa versão ter alto-falantes estéreos com uma segunda saída no lugar da logo da Motorola para aproveitar melhor o espaço. O problema dos agudos estridentes que eu relatei no Moto G5S Plus diminuiu bastante nesse aparelho. Os fones são os mesmos incluídos na linha G5, intra-auriculares e com uma boa qualidade. Snapdragon 430, um processador de entrada que para atividades como WhatsApp e Facebook entregará um bom desempenho no dia a dia, mas em jogos vai sofrer, principalmente nos jogos mais recentes. Ele roda, mas com gráficos no mínimo e uma taxa de FPS inconstante em alguns casos. 3 GB de RAM, que suporta legal o sistema sem travar, mas que reiniciará alguns aplicativos de multitarefa se forem muito pesados. E por fim, 32 GB de memória com o direito à expansão via cartão SD. Sua gaveta de chips não é híbrida e aceita 2 chips mais o cartão de memória. Sua interface está bem mais clean em relação à linha G5, rodando Android Oreo no estilo puro e com ícones no estilo Pixel. O sistema continua 32 bits, porém a instabilidade que eu encontrei no G5S Plus não existe mais. Foram raras as vezes que um app se comportou de maneira travada. Funções extras, apenas as do app Moto. O clássico gire para abrir a câmera, sacuda para ligar a lanterna, Moto Tela e o Moto Key usando a biometria, que por sinal se encontra na parte de trás. Funciona mesmo com a tela desligada e é bem precisa. Preciso fazer um adendo relacionado ao Wi-Fi. Durante o meu uso, percebi que vídeos no YouTube não carregam na velocidade esperada, e stories no Instagram, por exemplo, ficam carregando por um bom tempo. O Wi-Fi aparenta ser um pouco instável e só pega na rede de 2.4 GHz. Chegamos no ponto neutro do aparelho. A evolução de software e hardware das câmeras da Motorola vem se mostrando cada vez melhor. A câmera do G6 Play entrega um sensor de 13 megapixels e lente com abertura 2.0. Um excelente conjunto para fotos intermediárias, mas novamente encontramos o mesmo problema do G5S Plus, o software. Ele mudou um pouco desde então, mas continua com o básico que todo celular deveria ter. Modo manual que continua capado em meio segundo, mas a gente releva pois é um aparelho intermediário. Câmera lenta em 540p 120 fps e panorama. Em fotos cotidianas o software costuma entregar bons resultados, com foco bem rápido em boas condições de luz. Agora, em baixa luz, o foco se perde um pouco. O modo manual é bem completo até, mas como o obturador é limitado a meio segundo, as fotos noturnas ficam limitadas ao ISO alto. A qualidade é satisfatória, principalmente de dia, e aquela nitidez exagerada dos aparelhos anteriores não é tão presente aqui. Isso é um ponto positivo, as fotos parecem mais naturais, mesmo com o HDR ligado.
Percebi que as fotos, tanto na frontal quanto na traseira, possuem um contraste mais elevado do que o normal, mas isso não chega a atrapalhar no resultado final das fotos. A câmera frontal possui 5 megapixels e flash frontal. Tem uma qualidade que fará boas selfies com nitidez, sem muito pós-processamento. Em gravações o aparelho decepcionou um pouco, as gravações saem com visual meio arrastado e não possuem estabilização ótica, apenas eletrônica. O resultado final não é tão agradável. Testando a gravação com a câmera traseira do Moto G6 Play, sem estabilização. Continuando a gravação com agora a estabilização ligada. Filmando agora com a câmera frontal do Moto G6 Play. Estou bem na frente do sol, vou virar contra. No Instagram o problema continua. Além do crop gigante por conta das telas 18:9, o aplicativo não permite dar zoom na câmera traseira e nem na frontal. O áudio, pelo menos no Instagram, é gravado em mono e com muita supressão de ruído, deixando o volume baixo e excluindo qualquer som em segundo plano. Baby, play that, play way too much. We gotta be brain dead. 4.000 mAh de bateria. Some isso a um processador mediano e você terá uma autonomia de apenas 1 dia e meio? Estranho. Sim, eu esperava que o Moto G6 Play aguentaria uns 2 dias de uso leve, mas o máximo que eu consegui foram 8 horas de tela e 1 dia e meio de uso. Sua autonomia é boa, mas eu esperava mais essa capacidade, principalmente considerando que temos um hardware mais fraco aqui. Claro que a autonomia de 8 horas foi com o meu uso do dia a dia, que envolve câmera, redes sociais. Para um consumo de mídia, ele vai render mais. E em uso pesado de jogo, por exemplo, sua autonomia vai ficar entre 4 a no máximo 5 horas de tela. Em consumo de mídia, como vídeos no YouTube, o aparelho chega a bater 13 horas de tela, uma excelente autonomia, e não tem essa de teste durante os primeiros 10% e depois fazer um cálculo. Eu deixei o aparelho durante uma noite inteira rodando vídeos até a bateria acabar. Para recarregar temos o clássico Turbo Power da Motorola, inclusive legal a Motorola incluir ele na linha mais básica. O carregamento é concluído em aproximadamente 2 horas e não reparei uma temperatura muito elevada no aparelho durante esse carregamento. O Moto G6 Play é um aparelho que possui o mesmo hardware do Moto G5S, com leves diferenças na tela e no software. Um hardware que vai dar conta de um uso básico. Seu preço oficial é de R$ 1.099. Na internet você já o encontra na casa dos 950. O porém é que por praticamente o mesmo preço encontramos também o Moto G5S Plus, que entrega um conjunto de hardware e telas superiores sem muita diferença na bateria. Por mais empolgado que você esteja com as telas 18:9 e essa linda traseira espelhada, convenhamos que o aparelho ainda está um pouco caro pelo que entrega. Eu diria que ele começa a valer a pena quando o preço estiver na casa dos 800, 700 reais. Seu hardware é um pouco antigo e provavelmente ele não receberá muitos updates e não durará mais de 1 ou 2 anos na sua mão sem travar. Isso sem falar no seu desempenho, que é apenas para apps básicos. E bom galera, esse aqui foi o review do Moto G6 Play, aparelho intermediário da Motorola. Agradeço a Motorola por me enviar e também peço desculpas por ter trincado a tela. Mas agradeço a você que assistiu o vídeo. Se você achou útil, se você vai comprar esse aparelho ou se você mesmo já tem o aparelho, não esquece de dar um like no vídeo, comentar aqui embaixo sua opinião, beleza? E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais reviews e vídeos futuros, beleza? Falou, até o próximo vídeo. Fui!